Então na montanha eles encontram o dragão, né? Como eu vinha dizendo. Né? Dragão como a representação máxima, né? Dessa ganância, do que pode se tornar a nossa vida ao buscar o dinheiro por si só. Buscar o poder por si só, né? Viver dessa forma como a única vertente, o único sentido existencial. Né? E mais uma vez a gente vê a presença do Bilbo. Né? O Bilbo havia sido convidado para a aventura justamente para como um gatuno, né? Como uma espécie de ladrão, né? Para justamente pegar essa pedra de Arkin do dragão. Né? Então o Bilbo, que é essa figura mínima, figura pequena, a menor das espécies, né? Ele acaba sendo escolhido, né? Involuntariamente, né? Ele foi empurrado a enfrentar o dragão. Né? E ele dialoga com o dragão. O Bilbo Bolseiro, o menor deles, né? O que tem vocação para humildade. Né? E o que eu acho muito interessante é justamente isso, que eu acho muito simbólico essa cena também. Que a gente, ao olhar para o dragão, né? Encarar o dragão pode diminuir de tamanho ou até mesmo sumir. Né? E assim funciona com os nossos problemas também. Né? Às vezes quando a gente põe o problema debaixo do tapete e deixa ele lá por meses, por anos, por semanas, por horas, enfim, a tendência é que ele cresça de tamanho, né? Que esse dragão ele vai engordando e que ele fique sentado em cima dos nossos problemas. Né? E às vezes a gente só olha para ele, né? Só analisa ele simplesmente some ou até desaparece. Né? E o que acontece na história é justamente isso. Né? O Bilbo encara o dragão, ele justamente fica frente a frente com o dragão, né? E logo depois disso, o dragão, enfurecido, né, com aquela invasão, sai ali dos seus aposentos, né, do seu covil, né, e acaba morto. Né? Então, logo depois que o Bilbo encara o maior das espécies, né, com a sua humildade, né, com a sua pequenez, né, o dragão morre, né, cai por terra. Né? Um ponto também chave aí de toda essa história envolvida com ganância, né, é justamente a Pedra de Arkin. Ao longo aí dessas expedições na montanha solitária, o Bilbo encontra a Pedra de Arkin, mas não conta para Thorin, né, que é o rei dos anões. Então, ele não conta justamente porque ele vê essa doença da montanha, né, essa aficção pela Pedra de Arkin, né, que é a maior representação do tesouro, né, dos anões. Né? Então ele guarda essa pedra para si mesmo, né? Justamente por ver que ela faria mais mal que bem para os seus amigos. Né? E quando todos à volta, todas as civilizações à volta sabem, tomam conhecimento de que os anões recuperaram a montanha, todos, né, têm interesse, têm ambição, né? Querem uma parte dessa riqueza. Né? E isso acontece com a cidade do lago, né, que se organiza e vai até as portas os portões da Montanha Solitária, em busca de compensação por terem ajudado, né, na aventura dos anões. Uma comunidade, um reino de elfos também acaba aparecendo em busca de reivindicação. Então a gente tem ali todo um contexto de cerco, né, que estava prestes a inflamar, né, a explodir ali, né. E o Bilbo, preocupado com essa situação, preocupado com seus amigos, né, que sem ele, se eu não me engano, eram 12 ou 13 anões. Então, 12 ou 13 anões não dariam conta do vasto exército de elfos e de uma cidade inteira, né, que é a cidade do lago, né, procurando reivindicar sua parte da riqueza. Né. Então o Bilbo percebe isso, que seus amigos estão em perigo. E o que ele faz aí é muito interessante, né? Ele, numa das noites, ele sai da Montanha Solitária, sorrateiramente,
e vai até o rei élfico, né? E vai até o Bard, que é quem está representando a Cidade do Lago, e lhes dá a pedra Arkin, né? Então, esse ato realmente é um ato que é uma cena que concretiza realmente essa renovação de Bilbo, né? Que é justamente ele considerar a amizade, as relações pessoais entre as pessoas, obviamente, né? Mais importante do que a própria riqueza, né? Então ele dá essa pedra de Arkin como sua parte do pagamento, como ele diz, né? Mas ele dá essa pedra de Arkin ao rei élfico e ao Bard, né? Justamente para evitar a morte de seus amigos. Então é aí que realmente Bilbo mostra, né, que algumas relações, né, eu digo o contato humano, né, a conexão, as pessoas, elas são mais importantes do que a loucura do ouro, né, a loucura do dinheiro em si mesmo. Né? Então, acho que é o ponto central, a obra trabalha muito isso, né, essa concepção de bem e mal e de ganância, né. E daí em diante a história ela vai se desenrolando para o fim, né. Essa parte do final do Hobbit, ela é bem curtinha mesmo, assim, esses eventos que tem ali, né? Da parte do dragão, os capítulos finais são bem curtos. Então. E dali em diante, então, a história vai caminhando para o final. E o que acontece de interessante nesse final? O Bilbo, ele trilhou toda essa aventura, né? Ele fez um bem, né? Ele ajudou uma civilização a se reconstruir, né? Ele enfrentou a sombra, ele enfrentou o próprio mal que existia em si mesmo. E ele aceitou o seu caminho, né? Ele aceitou a sua aventura. Que foi muito pesada, né? Mas ao final dela ele pôde finalmente retornar para casa. E o que eu acho muito interessante aqui é o seguinte, que ele trilhou todo esse caminho de propósito e ele não voltou de mãos vazias, né? Ele levou o dinheiro para casa. Né? Foi o dinheiro que ele tinha enterrado na montanha, na toca dos Trolls, né, que eu não comentei aqui, mas quem lê o livro vai acabar entendendo mais profundamente essa parte dos Trolls, né? E lá eles encontram um tesouro e o Bilbo enterra um tesouro. Né? E também da aventura da montanha solitária ele trouxe 2 baús pequenos de moedas de ouro, né? Então assim, o Bilbo, a gente tem que desmistificar isso também, que o Bilbo ele prestou um serviço essencial, interessante, né? Ajudou as pessoas, né? E ele foi sim recompensado por isso. Né? Então ele fez um trabalho digno, de valor, que as pessoas reconheciam um valor que poucos eram capazes de fazer. Né? E ele conseguiu a compensação, né? Ele foi recompensado por isso. Né? E não tem nada de errado nisso. Né? Olha só como mais uma sacada inteligente do Tolkien. Né? Uma coisa é ganância, outra coisa é você ser recompensado por um trabalho justo, honesto. Né? E ainda assim aqueles 2 baús pequenos que ele levou na viagem, e mais os baús que ele pegou nesse covil aí dos Trolls, né? Ele menciona que é o suficiente para a vida inteira dele, né? Parece tão pouco comparado à riqueza da montanha, né? Que é a expressão máxima da ganância, lá como a gente mencionou. Mas esse pouco que ele levou para casa, ele já menciona que foi o suficiente para sua vida inteira. Então, a gente tem aí também uma analogia muito forte, né, ao que é a vida, né? A gente trilha realmente uma grande aventura, né? E por que não sermos bem recompensados por isso, né? E no final, né, a gente tem um momento de paz aí, também de aposentadoria, como o Bilbo vivenciou, né? Nesse retorno para casa, ele retorna com o Gandalf. O Gandalf acaba contando, né, para ele, né, o que tinha acontecido no meio tempo da história que eles não estavam juntos.
E o Gandalf fala que havia se encontrado com outros sábios para expulsar um necromante. O necromante é uma figura sombria, né? Que estaria aí trazendo sombras para a Terra-média, né? E num dos diálogos ele comenta, né, que o necromante provavelmente nunca sairá da Terra-média ou ficará aqui, né, lá por muitos milênios, por muitos anos, né? E existe uma concepção religiosa disso, né, que seria uma espécie de diabo, né? Tolkien era muito católico e a gente sente isso na história com muita clareza, né? Também existe uma concepção de mal, digo, as sombras que existem dentro da gente, né? Então, o mal, para ser expulso, ele demanda de um exercício interno das pessoas, né? Ele demanda que as pessoas se burilem, se lapidem, né? E para que isso aconteça, deve haver interesse, deve haver proatividade, né? Então, essa é uma concepção, né? Como eu disse, né? A outra concepção é a concepção religiosa mesmo, né? Que Tolkien imprime muito claramente na sua obra, né? E também aí, nesse final de história, né? E, num dos diálogos do Gandalf com Bilbo, ele comenta com Bilbo, né? Que nada por acaso, que essa história não se estendeu por acaso, e o que o Bilbo é um pequeno mecanismo num universo de coisas, né? Ele é uma pequena peça, né? Que, movido por sua coragem, por seu lado Tuque, acabou realmente fazendo a sua parte, né? Então, a gente mesmo, né, como pessoas, a gente tem que assumir o nosso lado Tuque também para aceitar a nossa cruz, né, segundo a concepção aí do Tolkien, né, as suas influências, né, que seria carregar a nossa cruz, né, aceitar a nossa história, né, trilhar o nosso caminho, né, aceitar o que nós temos de desafios, né, ao invés de ficar só recolhidos na nossa toca de hobbit, né, bebendo, comendo e ignorando o que existe para além das fronteiras das nossas limitações, né. Então essa é uma concepção muito interessante, né? E aí agora, chegando realmente ao cabo da nossa conversa, né? O ponto que eu acho muito interessante é o seguinte: eu sempre tive uma concepção de que é muito importante a gente, ao final da vida, escrever um livro, né? Porque o livro, ele pode se tornar uma expressão, uma materialização de tudo o que a gente aprendeu. Ele pode se tornar uma herança do que a gente tem de melhor a dar, né? Então ele realmente pode se tornar um presente, né, que a gente dá para as outras gerações de todas as nossas verdadeiras riquezas, né? São as mudanças que a gente fez de vida, né? Como a gente se burilou, o que a gente descobriu que a gente pode fazer para se tornar uma pessoa melhor, ou para trilhar o caminho, para ajudar os outros, para conseguir as nossas vitórias materiais também. Como que a gente fez isso de forma honesta, né? Como que a gente se burilou, se tornou uma pessoa melhor, né? Deixar tudo isso num livro, uma contribuição, né? Ou de um tema que você tem estudado, né, que realmente pode ajudar. Então, Bilbo, ao final da sua vida, né, e isso os filmes já trabalham mais, né, ele teria escrito os livros, né. E isso eu acho muito interessante, né, porque realmente ele deixou, né, como herança daí para o Frodo, né, o seu livro, né, com tudo em que ele havia aprendido ao longo de suas jornadas, né. Então esse é o contexto geral das interpretações, né. Eu vejo uma relação muito direta com a nossa vida, né, bem claro, talvez tenha ficado mais claro agora, espero, com o vídeo, né. E uma concepção bem clara, assim, também, de que na busca por os nossos objetivos, naturalmente o mundo vai tentar nos engolir, né. Mas a gente tem que ser persistente,
de correr atrás dos nossos sonhos, né? Tem que enfrentar os desafios, né, de peito aberto e realmente acreditar que existe um caminho, que existe a esperança realmente da gente conseguir essa vitória, né? Então, esses são os aprendizados que eu tive com o livro do Hobbit, né? Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Tchau, tchau.